em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Eu já estou aqui recebendo o professor Paulo Bacelar para conversar com você, ouvinte internauta, e também respondermos as dúvidas que você tem na área da Previdência Social. Quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Seja bem-vindo, professor Paulo Bacelar, bom dia. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos mais uma vez aqui prontos para responder a pergunta dos nossos ouvintes. São muitas perguntas. A primeira dúvida é do Francisco Moisés, de Novo Oriente. Tenho 67 anos de idade e 12 anos que pago MEI. Quero saber se posso dar entrada no pedido de aposentadoria. Luzenor, ainda precisa ter 15 anos de contribuição como MEI e ter 65 anos de idade. Então precisa ter ainda um tempinho a mais ainda para ele poder se aposentar. O Marcelo está em Fortaleza com a seguinte dúvida: perdi 40% do movimento do joelho, posso pedir auxílio acidente? Tenho 21 anos de contribuição. Olha, poder pode, vai depender se ele é empregado na data do pedido, na data do acidente. Se houve o acidente, ele era empregado. Como contribuinte individual, ainda não é possível auxílio acidente na via administrativa, teria que ir para a via judicial, porque somente o empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico tem direito ao auxílio acidente. E o segurado especial também, o trabalhador rural. Linha direta para você receber orientação na área da Previdência Social é o 085-99273-4353. João, em Belém, trabalho como caminhoneiro, quero saber se consigo me aposentar com 35 anos de tempo de serviço e qual o valor da minha aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Olha, a aposentadoria vai ser o valor de 60% até 20 anos de contribuição, 60% da média de todo o período contributivo dele, até 20 anos de contribuição. Como ele tem 35, tem 15 anos a mais. 15 anos a mais daria mais vezes 2%, 30%. Com 60 iniciais, ele se aposenta com 35 anos de contribuição, ele se aposenta com 90% da média de todo o tempo contributivo. Carla Esmeralda, em Tianguá, tenho 33 anos de idade e um filho autista de 5 anos de idade. Tenho direito a algum benefício? Para ela ou para o filho? Para ele, né? Porque o filho autista ele pode ter direito a um BPC, não ela, sim ele, por ter uma deficiência, por ter um impedimento considerado de longo prazo. Mas precisa ver a questão da renda familiar, que não pode ser igual nem superior a 1/4 do salário mínimo. A Socorro está em Juazeiro do Norte, professor Paulo Bacelar, tem 18 anos de contribuição e 52 anos de idade. Ela pergunta com quantos anos irá se aposentar. 62 anos de idade. Ela já fez o dever de casa, que é de 15 anos de contribuição, mas precisa ainda ter 62 anos de idade. Caetano, em Maranguape, sou servente há 12 anos e tenho 50 anos de idade. Com quantos anos irei me aposentar? Nesse caso aqui, com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. 65, 15 anos de contribuição. E a resposta para a Fabiana, também em Juazeiro do Norte, terra do nosso Padim Padiciço. Estive lá recentemente. Pois é, rezando tanto lá no Padiciço, quanto na Igreja do Socorro e ainda lá para Santo Antônio, em Barbalha. A Fabiana, em Juazeiro do Norte, diz que é cabeleireira, já faz 10 anos e tem 38 anos de idade. Posso me aposentar com quantos anos de idade? Importante se ela tem esses 10 anos como contribuição, né, professor Paulo Bacelar? Se tem 38 anos de idade, né, possivelmente ela vai ter que esperar a idade de 62. Porque com mais 30 anos ela vai ter 40... Mais 30 anos ela vai ter 68 anos de idade. E 48 de contribuição. Agora, no caso dos cabeleireiros, professor Paulo Bacelar, quem não tem carteira assinada trabalha como MEI, contribuindo diretamente para a Previdência Social. Se ela contribui como MEI, ela só se aposenta por idade. Então não adianta fazer cálculo aqui de regra de transição de tempo de contribuição.
MEI, contribuição com 11% do salário mínimo, só se aposenta com idade. Então, possivelmente, ela só vai se aposentar com 62 anos de idade. Rita, em Maracanã, pois não, professor Paulo Agora, Bacelar? Luciano, vamos pegar aqui esse caso para mostrar uma coisa. A questão da pontuação, em 2024, a gente vai passar a ser... O homem vai se aposentar com 101 pontos, com 35 de contribuição no mínimo, 101 pontos. A mulher com 91 pontos. 30 anos de contribuição no mínimo, 91 pontos. Só que, Luciano, isso fixa em 100 pontos para a mulher. 100 para a mulher. E o homem, 105. Então, ele não aumenta mais quando chegar a 100. Quando ela tiver 100 pontos, não aumenta mais para 101 no próximo ano. E nem ele, nem o homem, quando chegar a 105 pontos, também não passa a 106 no ano seguinte. Zera. E ele fica todo ano a 105 pontos. Então, no caso dela, por exemplo, se ela tiver atingir 30 anos de contribuição e 100 pontos antes dos 62, ela poderia se aposentar por tempo de contribuição. Agora, tudo isso que você falou, professor Paulo Bacelar, poderá ser bem diferente daqui a 5, 10 anos, porque nós já estamos hoje falando sobre novas mudanças no sistema previdenciário brasileiro. Isso que é o triste, né? Porque você pode investir, você pode incentivar a pessoa a fazer contribuições previdenciárias com base nas regras atuais, e isso desestimula pensando que isso pode ser alterado lá na frente. Mas isso não significa dizer, professor Paulo Bacelar, porque aqui a gente cumpre o papel também de estimular dentro desse processo de educação previdenciária que as pessoas nunca deixem de contribuir para a Previdência Social. Com certeza, sempre contribuindo. Você pode nos ligar, passar uma mensagem escrevendo e diga em que cidade você se encontra. 085 99273 4353. Margarida, em Tianguá. Tenho 52 anos de idade, 22 anos de contribuição. Trabalho com produtos químicos. Já posso pedir a aposentadoria? Não, Luciano, com trabalho em produtos químicos, se ela estiver trabalhando com produtos químicos a vida inteira e tiver um PPP comprovando essa atividade, ela se aposenta com 25 anos de contribuição, mas tem que ter 60 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, Inês em Fortaleza, acompanhe aqui a pergunta, porque ela é um exercício de reflexão. A Inês diz que tem 48 anos de idade, contribuiu por 18 anos. No momento, acompanhe a mãe, que tem problemas de saúde. Aí ela pergunta, se a mãe morrer, recebo algum benefício, pois estou desempregada. Olha só, professor Paulo Bacelar, a situação da Inês. Nesse caso, ela não entra como dependente, não é isso, professor Paulo Bacelar? É verdade, Zenon, porque o cuidador, a pessoa que está cuidando, ela está deixando, vamos dizer que ela deixa de trabalhar realmente, deixa de trabalhar para poder cuidar daquela pessoa e parou de contribuir, né? Mas, infelizmente, não há regra legal que garanta, que abranja essas pessoas como dependente da previdência dessa pessoa que falecer. A sugestão neste caso é que a Inês, aos 48 anos de idade, com o dever de casa feito, ou seja, 18 anos de recolhimento para a Previdência Social, ela precisa voltar a contribuir como dona de casa, por exemplo, para manter essa condição de essa qualidade de segurada da Previdência. Exatamente. No momento que ela fizer o cadastro no Cade Único e declarar que tem renda zero, ela pode pagar com 11%, com 5% do salário mínimo, pagar no código 1929 como dona de casa, e ela se aposenta com 15 anos de contribuição com 62 de idade. Alícia, em Paramoti, professor Paulo Bacelar, sou professor e tenho 48 anos de idade. Com quantos anos posso pedir minha aposentadoria? Com 25 anos de contribuição, 10 anos no serviço público, com 5 anos no cargo e também com 57 anos de idade. Nayara, em Fortaleza, trabalho há 25 anos na mesma empresa e tenho 50 anos de idade. Posso me aposentar daqui a quanto tempo? Nayara, vou poupar a saliva do professor Paulo Bacelar. Você vai se aposentar com 15 anos de contribuição, já tem 10 a mais do tempo exigido e com 62 anos de idade. Agora, um detalhe, porque o professor Paulo Bacelar vai explicar com mais profundidade. É importante que você continue contribuindo e continue trabalhando aí, porque 50 anos de idade, professor Paulo Bacelar, ela vai esperar mais 12 anos para chegar à idade mínima exigida para a aposentadoria e estará com 37 anos de contribuição para a Previdência Social. Qual a vantagem que a Nayara ou que outro contribuinte nessa mesma situação dela, no caso de perfil de mulher, leva vantagem em contribuir além desse tempo exigido pela Previdência Social? Ó, Zé, aquela questão do tempo, né? Se ela fechar 100 pontos antes dos 62, ela poderia se aposentar antes dos 62 anos de idade. Porém,
Se ela ficar contribuindo esses 15 anos que faltam, aliás, 12 anos que faltam, né? Esses 12 anos, com 25 com 12, vai dar 37. Exatamente. 37 com 62 de idade dá 99 pontos. Ela não chega a 100 pontos antes dos 62. Que coisa, professor Então, Paulo Bacelar. ela vai se aposentar mesmo por idade, com 62 de idade. Agora, ela pode se aposentar com mais tempo, ó, porque se ela contribuir com esses 62, 37 anos de contribuição, com esses 12 anos, 37 anos de contribuição, ela se aposenta com 12 anos a mais, né? Exato. E ela vai se aposentar com 90% da média de contribuições. Então, se ela contribui com valor maior do que o salário mínimo, vale a pena ela continuar contribuindo, porque ela vai ter um aumento na sua aposentadoria. Ou seja, Nayara, não deixa de ter esse vínculo com o INSS, o dever de casa já está feito, mas pelos cálculos do professor Paulo Bacelar, você só tem vantagem em continuar vinculado à Previdência Social. Deusa Maria em Canindé. Sou mãe de 3 filhos, tenho 33 anos de idade e 9 anos de carteira assinada. Com qual idade posso me aposentar? Tenho um filho com grau de autismo muito alto. Posso receber algum benefício? Sou mãe solo, diz ela, com 33 anos de idade. Ô, Deusa, vou me antecipar aqui na análise do professor Paulo Bacelar. Você precisa completar os 62 anos de idade e fechar os 15 anos de contribuição. E além, tem essa questão do autismo do filho dela, professor Paulo Bacelar, em grau elevado. Ela pode pedir um BPC para ele. Se ela estiver contribuindo com salário mínimo, possivelmente não será considerado na renda, porque vai verificar as condições sociais, tem que ver se tem mais gente no mesmo grupo familiar, se tem pais, tem filhos, outros filhos e tudo, e precisa da entrada no BPC dele para analisar a questão da renda. E ela se aposenta com 62 anos de idade, não terá direito à aposentadoria nas regras de transição. Será que essa é a mesma resposta para a Maria Socorro, que está na praia ou na localidade de Parajuru, em Beberibe? Ela diz: minha irmã tem 2 filhos com autismo e não está trabalhando. Ela tem direito a algum benefício, professor Paulo Bacelar? Se ela não está trabalhando, não estiver contribuindo, não tem direito a nenhum benefício, pelo menos provisório. Ela precisaria ter uma deficiência de longo prazo para ter direito a um BPC. Linha direta é o 085-99273-4353. Regina, em Capistrano. Tenho 45 anos de idade e 15 anos de contribuição. Posso dar entrada quando na minha aposentadoria? E aí, professor Paulo Bacelar? Pergunta bem fácil. Quantos anos de idade? 45 anos de idade. E 15 anos de contribuição. É aquele caso, né? Já tem o tempo de contribuição para se aposentar, mas falta a idade de 65 anos de idade para o homem, professor Paulo, e 62 anos de idade para a mulher. No caso da mulher, faltaria aí algum tempo para ela se aposentar, porque precisaria ter 62 anos. Caio, em Fortaleza, sou microempreendedor individual há 3 anos e tenho 26 anos de idade. Gostaria de saber com que idade irei me aposentar. 65 anos de idade com 15 de contribuição. No caso do Caio, professor Paulo Bacelar, é mais vantajoso ele contribuir como MEI ou como autônomo? Olha, os dois são autônomos. Aliás, não autônomo que eu digo que você quer dizer é autônomo que não é cadastrado, né? Que ele paga por conta própria. Tanto faz, Zanus, tanto faz. Se ele paga como autônomo ou como MEI, sendo autônomo de 11%, é a mesma alíquota, o mesmo tempo de contribuição de 15 anos e somente por idade. Nesse embalo chega a pergunta da Bianca em Viçosa do Ceará. Sou autônoma e nunca trabalhei de carteira assinada. Tenho 24 anos de idade. O que devo fazer? Contribuir com contribuição de autônomo. Porque se ela é autônoma e não está contribuindo, ela deve exercer a sua atividade e contribuir com aquilo que faz que remunera. Ou então, se ela tiver interesse apenas em pagar sobre um salário mínimo, ela pode fazer a alíquota de 11% no Código 1163. E esse é o código como autônomo de contribuição, professor Paulo? 1163 é o código de 11% como autônomo. Matheus em Itaitinga, professor Paulo Bacelar. Trabalho como pintor faz 13 anos e tenho 35 anos de idade. Minha aposentadoria é especial? É engraçado essa pergunta. Luciano, mas se ele for pintor autônomo não tem direito à aposentadoria especial. Somente o empregado, porque tem a contribuição obrigatória da empresa,
para quem exerce atividade especial naquela empresa. Quer dizer que nesse caso aqui, professor Paulo Bacelar, não tem a Se ele for incorporação da autônomo, insalubridade, é? Se ele for autônomo, não. Se ele for empregado, ele pode se aposentar com 25 anos de contribuição, com 60 anos de idade. Ricardo, em Canindé, tenho 48 anos de idade, sou agricultor. Com quantos anos irei me aposentar? Com 60 anos de idade, o agricultor não teve a sua idade modificada pela reforma da Previdência. Eu quero registrar aqui a audiência diária de um ouvinte especial em Canindé, o ex-prefeito Celso Crisóstomo, que hoje atua na área da produção agrícola de produtos orgânicos, e há poucos dias me encontrei com ele. Ele disse: Luzenor, sempre estou ouvindo você e o Beto Almeida. Valeu, Celso, obrigado pela audiência. Mais uma pergunta da Fabiola, em Fortaleza. Estou com fortes dores nas articulações e sou costureira. Como faço para ter uma aposentadoria especial, professor Paulo Bacelar? A costureira, se ela for autônoma, ela não tem direito à aposentadoria especial. Ela teria que contribuir como empregada para ter direito a um laudo técnico de condições de ambiente de trabalho, LTCAT, fornecido pela empresa, e o PPP, que é feito de acordo com um laudo técnico. Clélia, em Fortaleza, sou professora há 15 anos. Com quantos anos irei me aposentar? Hoje estou com 42 anos de idade. A professora, ela se aposenta com 25 anos de contribuição, com 10 anos no serviço público, com 5 anos no cargo que ela tiver na data da aposentadoria, e tenha que ter 57 anos de idade. Mais uma dúvida agora do Josué, em Fortaleza. Eu e minha esposa somos pensionistas e eu queria saber o que acontece se nós nos casarmos. Iremos perder a pensão? Ela recebe uma pensão por morte do ex-marido, do ex-companheiro, e eu também recebo uma pensão por morte. E aí, professor Paulo Bacelar, tem compatibilidade para receber a aposentadoria? Total, não existe nenhum problema, pode casar que não vai perder a pensão, não. A ouvinte não se identificou, mas vai a pergunta. O BPC do meu irmão foi cortado já faz 2 anos e nada de resposta. Neste caso, o que devo fazer e como posso acompanhar esse caso, professor Paulo Bacelar? Olha, ele tem que entrar com ação judicial, ou mandado de segurança para reativar o benefício, ou uma ação ordinária. Tem que procurar um advogado, olhar como é que está o processo, por que foi suspenso o benefício e entrar com a ação. Chega mais pergunta e o professor Paulo Bacelar está precisando de água. Camila Maciel, manda água aqui para o professor Paulo Bacelar. O José Nobre, em Quixadá. Eu tenho 57 anos de idade e 32 como motorista na prefeitura. Também sou microempresário. Posso pagar mais salários para melhorar minha aposentadoria no futuro? Quixadá tem regime próprio de previdência social. Se ele é motorista da prefeitura e é do regime próprio de previdência, ele contribuindo para o INSS, ele pode ter uma outra aposentadoria, com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Não afeta a aposentadoria na prefeitura. Mais uma dúvida, Erilene, em Forquilha. Trabalhei 6 anos e 8 meses de carteira assinada, porém passei 12 anos sem contribuir. Então comecei a contribuir como autônomo no código 1163. Já estou no 3º carnê. Minha dúvida é se eu posso mudar para o código 1007 para que eu me aposente com mais de um salário mínimo. Explica direitinho, professor Paulo Bacelar, quem é que pode contribuir pelo código 1163? Olha, o código 1163 foi criado para você se aposentar com um salário mínimo e por idade. Então, se você está contribuindo com 11%, que é o código 1163, você só vai se aposentar por idade. E o valor de um salário mínimo. Se você estiver contribuindo no 1007, aquelas contribuições do 1163 só vão entrar se você chegar a pedir aposentadoria apenas por idade, com 62 anos de idade. Mas aquelas contribuições que você fez no código 1007 poderão ser feitas para aumentar o valor da média, porque aí não seria uma aposentadoria no salário mínimo, seria um valor de uma média de contribuições. Então, para você calcular, saber se vale a pena pagar no código 1007, que é um valor acima de um salário mínimo, você precisa saber quanto tempo ainda você vai contribuir nesse código e qual o valor que você vai contribuir nesse código para saber se vai valer a pena, porque você pode estar contribuindo no código 1007 e a sua aposentadoria ser um salário mínimo. Então não adianta muito se a média não for alta. Você tem dúvidas sobre os benefícios da Previdência Social? Mande o seu recado aqui para nós no 085
992734353. Minha cunhada recebe o BPC do meu sobrinho, que é especial. Eu quero saber se, caso ela pague o INSS, a minha cunhada poderá se aposentar e o meu vai continuar recebendo o benefício dele. No caso, o filho vai continuar recebendo o benefício dele. A pergunta é da Rosa, em Fortaleza. Deu para compreender, professor Paulo Bacelar? Ela pode, Luciano, a sugestão aqui do programa é ela pagar como segurado facultativo. Porque como segurado facultativo, isso não vai interferir no BPC dela, do filho dela, do sobrinho dela, e também ela vai poder se aposentar por idade, contando aquelas contribuições como segurado facultativo. Fábio, em Icó, tenho marca-passo e já contribuí por 10 anos para o INSS. Tenho 2 laudos de médicos diferentes comprovando a minha incapacidade para o trabalho. Tenho direito à aposentadoria? Sim, se já tem um laudo médico, esse laudo, se disser que está incapacitado permanentemente, ele vai ter direito à aposentadoria. Se o laudo tiver apenas um período, ele vai ter direito ao auxílio-doença. Rosário, em Pentecoste, tenho 2 netos autistas, um recebe o BPC e o outro não. Eu entrei na justiça há quase 1 ano e nada, professor Paulo Bacelar. O que fazer para o juiz assinar? O pai e a mãe estão desempregados. Aí tem que entrar com uma ligação, né? Tem que ligar para a vara para saber o que é que está acontecendo. Se tiver o processo parado, o advogado pode fazer uma solicitação de celeridade para que o juiz possa julgar aquele caso. É o advogado que pode fazer essas coisas. Professor Paulo Bacelar, sob o mesmo teto, na mesma casa, na mesma residência, podem ter 2 pessoas com o BPC? Pode. O INSS acabou de lançar agora uma portaria dizendo que só pode ter um benefício por incapacidade ou um benefício ao idoso acima de 65 anos com o valor de um salário mínimo que não interfere na renda. Mas essa portaria é ilegal, né? O IBDP, por exemplo, e outras instituições estão entrando com pedido de considerar essa portaria como inconstitucional, porque a lei que garante a consideração de rendas diz que não importa o número de benefícios. Se tem um benefício por incapacidade, se é um BPC por incapacidade, por deficiência, esse benefício não pode ser considerado como renda, e aí pode ser quantos tiverem naquela casa. Anote a sua linha direta para tirar dúvida na área da Previdência Social. 085 992734353. Silvana, em Caucaia. Sou MEI e agora em novembro completei 13 anos que pago o INSS. Sou manicure e em 2024 já completo 62 anos de idade. Então eu gostaria de saber como faço para dar baixa depois dos 15 anos pagos. Vou conseguir me aposentar? Sim, depois dos 15 anos, estando pagando em dia, né, sem atraso, sem perda na qualidade de segurado, você pode se aposentar com 62 anos e 15 de contribuição como MEI. E você pode pedir a baixa se não tiver mais exercendo atividade como MEI para o seu contador, o contador que vai dar baixa. Bianca, em Icó, meu marido faleceu, mas ele não pagava o INSS, não trabalhava de carteira assinada. Posso pedir a pensão por morte? Não, Luciano, somente se ele trabalhava numa empresa e a empresa não assinava a carteira dele. Se ele não trabalhava, não tinha carteira assinada, não contribuía como autônomo, ele não pode mais fazer isso e ela não terá direito à pensão. Bruna, em Iguatu, minha irmã engravidou e está com 3 meses, mas ela nunca trabalhou de carteira assinada. Ela pode receber o auxílio maternidade? Não e não, né, professor Paulo Bacelar? Não, ela teria que contribuir como autônoma ou como facultativa por 10 meses antes do parto. Ela, antes de engravidar, poderia fazer esse planejamento para fazer as contribuições de 10 meses antes de ter da sua criança nascer, e ela teria direito ao salário maternidade. Érica, em Juazeiro do Norte, minha sobrinha já teve 2 filhos e nos 2 recebeu o auxílio maternidade. Agora ela está grávida de novo, já tem mais de 8 anos de contribuição. Ela pode receber o auxílio pela 3ª vez? Sim, quantas vezes for, né, que ela tiver o filho e for segurada na Previdência e ter a carência do benefício, que é de 10 meses antes do parto, ela tem direito ao salário maternidade. Fernando Couto, em Quixadá, minha mãe trabalhou por muito tempo com carteira assinada, mas faz uns 8 anos que ela não trabalha mais, ou seja, não contribui para a Previdência Social. Aí vem a pergunta: o que a gente faz para contribuir e garantir a aposentadoria da minha mãe? Ela deve voltar a contribuir, pagar no código 1163 ou no código 1473, que é de 11% do salário mínimo, para ela voltar a ser segurada e completar os 15 anos que faltam
os 15 anos, né? O tempo que falta para ela poder ter direito à aposentadoria. Fernando Couto, em Quixadá, incorpore esse conselho do professor Paulo Bacelar, sua agenda, a agenda da sua mãe, porque ela ainda precisa de 7 anos de contribuição para fechar o tempo exigido pelo INSS, 15 anos, e ao bater nos 62 anos de idade, estará com a aposentadoria garantida. Armânio, em Horizonte, queria saber como faz para garantir a aposentadoria com um valor mais alto do que o salário mínimo. Olha, primeiro tem que fazer no código 1007, que é de autônomo, de 20% do salário entre o salário mínimo e o teto da Previdência, que é de R$ 7.500, o teto, 20% desses valores e ter um tempo grande também, porque se tiver só 15 anos ou 20 anos de contribuição, ele só se aposenta com 60% da média. Então, mesmo que ele tenha uma média alta, ele só vai se aposentar com 60% da média. Então, quanto mais tempo e maior o valor para ele contribuir, melhor. Professor Paulo Bacelar, qual é o número do WhatsApp do Alerta Geral, professor Paulo Bacelar? Será que eu estou exigindo muito? É o 85992734353, Luzia. Uhul! Marcelo, em Calcaia. Trabalhei 5 anos de carteira assinada, tenho 43 anos de idade. Eu recebo Bolsa Família. Quando eu chegar à minha idade de pedir a aposentadoria, vai ter algum problema? A renda mensal é de R$ 168, a renda per capita. Dependendo do grupo familiar, ele pode perder o benefício. Josélia, em Acopiara. Trabalhei 1 ano de carteira assinada e em 2007 dei baixa na carteira, mas agora descobri que na cooperativa não deram baixa. E agora o que eu faço? Já tenho 51 anos de idade. Será que eu me aposento? Porque só faltam 4 anos. Olha, o INSS vai pedir a carteira de trabalho com a data de encerramento. Se ela não tiver a carteira de trabalho com a data de encerramento, o INSS vai encerrar aquela atividade na data da última remuneração. Então, isso não é problema para ela se tiver como remuneração a última data que ela trabalhou. Olá, amigo ouvinte internauta. Depois do jornalista Luzenor de Oliveira, eu, Marcos Furlan, chego para a participação com o professor Paulo Bacelar no programa especial sobre os caminhos da aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, seguindo então com as perguntas, se você tem alguma dúvida, pode enviar a sua pergunta, o seu questionamento aqui para o nosso WhatsApp. Envie para a produção 992734353. Professor Paulo Bacelar, tem a pergunta do Lima, em Barroquinha. Ele tem 52 anos, 21 anos de contribuição na prefeitura e mais 5 anos quando ele trabalhou no Rio de Janeiro. Quantos anos faltam para a aposentadoria dele, o Lima, em Barroquinha, professor Paulo Bacelar? Quantos anos, Marcos? Ele tem 52 anos de idade, 21 anos de contribuição na prefeitura e mais 5 anos quando ele trabalhou no Rio de Janeiro. Então são 26 anos, né, de contribuição, 52 anos de idade. Nesse caso ele vai ter que aguardar realmente os 65 anos de idade, porque ele não consegue entrar nas regras de transição da reforma da Previdência. Pergunta agora, mais uma aqui no nosso programa que vem de Iguatu. A Valmira participa com a gente. Eu recebo o BPC, saí do grupo da família no cadastro e agora moro sozinha. Será que eu posso correr o risco de perder o BPC? A pergunta dela. Ela tem que cadastrar, ela tem que estar cadastrada no Cade Único. Não quer dizer que ela precisa estar naquele grupo familiar que ela estava antes. Ela precisa estar cadastrada. Sai de um grupo, pode cadastrar o seu próprio grupo. Regina, em Jaguaribe, agora, professor Paulo Bacelar. Eu tenho 56 anos de idade e 32 anos de prefeitura. Falta o que para a minha aposentadoria? Sou concursada, diz ela aqui na observação da sua pergunta. A Regina, em Jaguaribe. Olha, precisa ver essa questão de servidor público municipal, precisa ver a lei do município, né? Então precisa ver, cada município tem a sua lei própria e ela precisa ver essa lei. Então preciso ter em mãos a lei do município de Jaguari para poder responder para ela. O Cícero está em Olinda. Olá, Cícero, abraço para você, seja bem-vindo. Tenho 30 anos de contribuição e 60 anos de idade. Eu já posso dar entrada na aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Não, ainda não, é mulher. É o Cícero, homem? O Cícero, desculpa, é homem. Não, ele precisa teria que ter no mínimo 35 anos de contribuição para ter as regras de transição, mas tem que ter a idade de 65 de idade. Guto, em Maracanaú, professor Paulo Bacelar. Minha mãe já tem 52 anos e trabalhou 11 anos de carteira assinada. Ela já pode se aposentar? A pergunta do Guto, em Maracanaú.
Também não, precisa ter 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Pergunta agora que vem de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. Quem participa com a gente é o Lima. Quando alguém recebe auxílio-doença por acidente de trabalho, quando se aposentar, junta o valor do auxílio com a aposentadoria ou fica só no valor da aposentadoria? Entendeu, professor? Se ele recebe auxílio-doença... Ele está, pelo que eu entendi, ele está recebendo auxílio-doença o por auxílio acidente de doença. trabalho. Depois, quando ele se aposentar, ele fica recebendo os dois ou fica só com a aposentadoria? Não, ele só fica com um. Esse auxílio-doença vai ser incorporado na média de contribuições para a aposentadoria dele. Natália Silva, em Itapemirim. Olá, Natália. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu tenho crise de pânico, ansiedade e depressão pós-parto. Gostaria de saber se eu tenho direito a um BPC. Eu tenho 3 laudos informando a minha incapacidade para o trabalho. A Natália Silva, que acompanha a gente em Itapemirim, professor Paulo Bacelar. Olha, o BPC é um benefício que tem uma incapacidade de longo prazo, ou seja, com pelo menos 2 anos. Se o laudo dela estiver dizendo que ela está com uma incapacidade de pelo menos 2 anos, aí ela tem direito ao BPC. Olá, Otávio, em Fortaleza, acompanhando a gente. Sou professor da rede estadual, tenho 57 anos e 22 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar. Quanto tempo falta para a aposentadoria do Otávio? Ele precisa ter 25 anos de contribuição, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo que ele está querendo se aposentar e ter 62 anos de idade. Pergunta agora mais uma de Caucaia. Eu recebo Bolsa Família, posso contribuir com o INSS? Não tem problema. Como eu devo fazer? Quem pergunta é o Eduardo de Caucaia. Não, ele pode contribuir como segurado facultativo no código 1473 que não vai dar problema. E você tem alguma dúvida? Participe com a gente. Envie a sua pergunta, sua questão aqui para o nosso WhatsApp. Entre em contato com a nossa produção. 992734353. Antônia Maria em Tianguá. Eu sou MEI e agora em junho eu fiz uma seleção e passei para a prefeitura. Um contrato de 6 meses. É só meio período e só meio salário. Em agosto descobri que estou grávida. Eu quero saber se como MEI eu tenho direito ao salário maternidade. A pergunta dela da Antônia Maria em Tianguá, professor Paulo Bacelar. Como MEI, ela tem direito ao salário maternidade se ela tiver 10 contribuições antes do parto e tiver contribuindo direitinho com o código certo do DASMEI e ser um salário mínimo, pelo menos, que ela está contribuindo. Sandrei em Russas. Para aposentar uma pessoa que é eletricista, qual é o tempo adequado, tanto de idade quanto de contribuição? Se ele for autônomo, não tem aposentadoria especial. Ele se aposenta com 65 anos de idade, 15 anos no mínimo de contribuição. Se for empregado, teria que ter 25 anos de contribuição, apresentar o PPP para analisar a questão da insalubridade, dos níveis de eletricidade, dos volts, né, que ele tem, que ele trabalha, que ele tem contato, e ter 60 anos de idade. E agora tem uma pergunta aqui, professor Paulo Bacelar, do ouvinte que não se identificou. Tenho a doença de Parkinson e isso dá direito a algum benefício? Poderá dar, vai depender da sua atividade. Então pode ser que dê um PPC, pode ser que dê uma aposentadoria por invalidez. Se ele tiver com a incapacidade permanente para trabalhar naquela atividade que ele trabalha atualmente, ele pode se aposentar sim. Pergunta agora que vem de Trairi. Pessoal de Trairi, um grande abraço. Muito obrigado pela audiência. O meu filho é menor de idade, recebe um BPC e eu sou responsável por ele. Em 2024, ele conquista a maioridade, né? Vai passar a ser maior de idade. Como posso fazer para transferir o BPC para o nome dele? Quem faz essa pergunta aqui, professor Paulo Bacelar, é a Maria de Trairi. Ele vai fazer 18 anos, é isso? Exatamente. Agora em 2024. Ela precisa entrar no meu INSS dele, requerer a atualização de cadastro de representante legal e fazer uma solicitação por escrito para excluir o representante legal para deixar ele como titular do benefício. Mas a partir da maioridade dele, professor Paulo Bacelar, quando ele completar os 18 anos, tem um prazo específico para isso? Um prazo determinado? Não tem prazo. Ele precisa já resolver a questão da representação, porque senão a mãe fica como tutora nata dele, porque ele foi
ele era criança, ele era menor quando teve o benefício. Ela precisa somente pedir a exclusão dela como representante legal. O Nonato Pereira em Icó faz a seguinte pergunta: eu tenho 23 anos de contribuição com 30% de periculosidade. Com quantos anos eu me aposento por contribuição? Eu trabalho com linhas de transmissão de energia. 25 anos de contribuição, mas tem que ter 60 anos de idade. Mais uma pergunta sem identificação, um recado aqui aos nossos ouvintes e internautas. Quando você fizer a sua pergunta, por favor, nos envie aí a sua localidade, tá? O município onde você mora, para a gente poder identificar. A minha esposa tem 3 hérnias de disco e ela tem 10 anos de contribuição. Como ela faz para adquirir algum benefício? É necessário algum laudo médico, mesmo com as fotos da ressonância, professor Paulo Bacelar? Sim, é tudo que a gente sempre fala aqui no programa. Para dar entrada no benefício, precisa ter um laudo ou um atestado médico informando a sua incapacidade e o tempo que você deverá ficar afastado. O Carlos André, em Fortaleza, participa com a gente. Olá, Carlos. Bem-vindo ao nosso programa. Tenho 32 anos e 7 meses de contribuição e tenho 55 anos de idade. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? A pergunta dele, do Carlos André, professor Paulo Bacelar. Ele precisa ter 65 anos de idade para poder se aposentar. Ele tem quantos anos de idade hoje? Ele tem 32 anos e 7 meses de contribuição e 55 anos de idade, professor. 55 mais 10 vai dar 42. 42 com 65. 42 com 65 são 102 pontos. Então ele precisa ter realmente 65 anos de idade para poder se aposentar. Lúcia, em Pacajus. Olá, Lúcia. Meu esposo trabalhou em 2008 e desde então não deram baixa na carteira dele. Ele foi fazer o sindicato rural e lá consta que ele está empregado até hoje. O que fazer? Ele tem 57 anos. Ele precisa entrar com pedido de acerto de vínculos e remunerações, ligando para o telefone 135. E vai fazer uma tarefa, o servidor vai abrir uma tarefa e ele vai solicitar nessa tarefa a baixa dessa empresa, juntando a sua carteira de trabalho junto nessa tarefa que vai ser criada pelo meu INSS. O Gutenberg, em Fortaleza, participa com a gente. Sou segurança de uma empresa privada há 10 anos e recebo insalubridade. Eu tenho direito à aposentadoria especial? Possivelmente, mas precisa ter o PPP para analisar se ele é armado, se ele é desarmado. E somente vai se aposentar com 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. E agora, professor Paulo Bacelar, a pergunta que vem de Horizonte, do Fernandes. Já tenho 58 anos e completo 15 anos de contribuição em fevereiro agora de 2024. Quando eu vou conseguir me aposentar? Somente com 65 anos de idade, daqui a 7 anos. Marcelo Amaral, mais uma pergunta de Fortaleza. Olá, Marcelo, seja bem-vindo. Perdi 40% do movimento do joelho. Eu posso pedir um auxílio acidente? Tenho 21 anos de contribuição. Depende. Se foi um acidente e ele era empregado quando teve o acidente, teve redução na sua capacidade laboral, ele tem direito ao auxílio acidente. Agora a pergunta do Arnaldo Rocha, em Tianguá, professor Paulo Bacelar. Contribuí 10 anos e 6 meses, eu tenho 7 anos pagos ao INCRA. Tenho 61 anos de idade, mas o INSS disse que eu só tenho direito à aposentadoria com 62 anos e 6 meses. A pergunta dele é a seguinte: está certo isso, professor Paulo Bacelar? O Arnaldo Rocha, em Tianguá. Não está certo. Se for trabalhador rural, ele teria direito à aposentadoria com 60 anos de idade, mas tendo que ter comprovação da atividade rural de 15 anos. Se ele é um contribuinte individual, se ele é um proprietário, mas é um patrão que tem empregados, aí ele vai se aposentar com 60 anos de idade também, mas teria que contribuir com a Previdência. Se ele é um trabalhador urbano, aí ele só se aposenta com 65 anos de idade. Mais uma pergunta, professor Paulo Bacelar, de Tianguá. É a Paula que faz a pergunta. Eu gostaria de fazer a pergunta sobre o BPC da minha irmã. Ela foi para o INSS, aí foi negado, o advogado colocou pela justiça agora. Só porque agora eles exigiram um comprovante de residência de aluguel, aí eu gostaria de saber, será que eles vão determinar se vai ser aprovado ou não? Ela tem escoliose de alta
alta gravidade e já tem 46 anos. Será que eles vão pedir a presença dela lá ainda ou dá para determinar a resposta depois do comprovante de residência? O laudo dela foi dado pelo médico. Nesse caso aí, professor Paulo Bacelar. Não, ele deve estar pedindo o comprovante de endereço, é só para atualizar o cadastro. Não seria para poder analisar o benefício, né? Só para atualizar o cadastro mesmo. A Rosilene, em Baretama, faz a seguinte pergunta. Sou trabalhadora rural, coloquei minha aposentadoria, olhei no sistema, veio concedida, mas não gerou a carta de concessão e nem extrato de pagamento. Fui no INSS, apresentei o print da análise e o funcionário olhou realmente que estava concedida. Entrou no sistema e falou que estava negada. Nem ele entendeu. Aí ele orientou que eu recorresse, procurei um advogado e ele colocou o processo. Veio uma audiência online com o juiz e ele negou de novo. Eu recorri novamente e veio negada outra vez. Eu gostaria de saber o que tenho que fazer agora. Eu tenho 58 anos e no próximo ano já vou completar os 59 anos de idade. Para analisar um caso concreto, não dá para analisar, porque a gente não sabe quais foram os motivos. Mas acontecem fatos em que o INSS conclui a tarefa, dizendo que foi concedido o benefício, mas na verdade foi indeferido, foi negado. Isso é um fato que deve ser pedida a reabertura de tarefa, porque não pode ter a tarefa dizendo que está concluído como concedido, deferido, e no benefício está indeferido. Há uma controvérsia. Precisa saber realmente se era para conceder o benefício ou se foi indeferido de forma errada. Mas como ela já entrou na justiça e já requereu, até no recurso, essa decisão é definitiva. Ela não teria direito ao benefício. Gorete, em Apuiarés, participa com a gente. O meu esposo é pensionista do estado e a gente nunca casou no civil por conta que falaram que ele perde a pensão. Isso é verdade, professor Paulo Bacelar? Não existe nenhuma lei dizendo que a pessoa não pode casar novamente. Pode casar, né, Pode professor? casar tranquilamente. Gilson, em Fortaleza. Olá, Gilson, seja bem-vindo. Tenho 55 anos de idade e 35 anos de contribuição. Eu já posso me aposentar? A pergunta dele, o Gilson, professor Paulo Bacelar. Quantos anos, Marcos? Desculpa. Ele tem 55 anos de idade, 35 de contribuição. 35 com 55 dá 90 pontos. 90 pontos. Se fosse mulher, seria aposentadoria, porque ela teria que ter 90 pontos em 2023. Em 2024, isso passa a ser 91 pontos para as mulheres e 101 pontos para os homens. Então, os homens precisam ter 101 pontos, ele só tem 90. Então, ainda não dá direito à aposentadoria agora. Então, ele precisaria ter ou 63 anos de idade e meio, 63 anos e 6 meses de idade, ou somente com 65 anos de idade para ele poder se aposentar. O Josilan Lima, em Quixeramobim, professor Paulo Bacelar, enviou a sua pergunta aqui. Relata ele: tenho 29 anos e tenho algumas dúvidas. Eu sou autônomo, trabalho em casa, tenho uma renda de 3 a 4 mil reais por mês e eu queria saber se seria bom eu pagar o INSS para ter algum direito futuramente. E outra coisa, me falaram que quanto mais eu contribuir com o INSS, o meu salário da aposentadoria será maior. Isso procede? A outra dúvida dele, ele pergunta o seguinte: se eu começar a pagar a partir de agora o INSS, qual o tempo para a aposentadoria? Já trabalhei 5 anos de carteira assinada em 2 empresas. A última dúvida é que eu fiz um MEI, só que cancelei no próprio site e queria voltar a pagar. Eu queria saber quais os benefícios eu pagando o MEI e o INSS. Nesse caso, o professor Paulo Bacelar, várias dúvidas aqui, entendeu, professor? Mas se ele está com contribuição, o interesse dele é se aposentar com valor acima de um salário mínimo, não vale a pena ele pagar no MEI, porque MEI ele vai se aposentar apenas com 65 anos de idade e salário mínimo. Para essa pergunta de dizer quanto tempo mais tempo e quanto mais valor que ele contribuir, melhor, sim. Quanto mais tempo você contribuir e um valor maior acima de um salário mínimo, uma alíquota maior, como autônomo, por exemplo, no Código 1007, você vai pagar 20% entre o mínimo e o teto. Então, você vai poder pagar, contribuir de acordo com a sua remuneração, assim até o teto da Previdência, que é de R$ 7.500. E quanto mais tempo você contribuir assim, maior será a sua aposentadoria. Se você encerrou a atividade de MEI,
você pode voltar a se cadastrar no MEI novamente e pagar, só que você vai se aposentar com salário mínimo somente com 65 anos de idade. E quanto mais cedo começar a contribuir, Quanto mais melhor, cedo, né? melhor para quem vai se aposentar com valor acima do salário mínimo. Até 20 anos de contribuição, você se aposenta com 60% da média de todo o tempo contributivo. E acima disso, você vai aumentar 2% em cada ano que ultrapassar 20 anos para você contribuir, para você se aposentar na média. 2% na média. Então, se aposenta com 40 anos de contribuição, se aposenta com 100% da média de todo o tempo contributivo. Mais uma pergunta aqui no nosso programa. Se você tem alguma dúvida, pode enviar aqui para o nosso WhatsApp, 859-9273-4353. A Adriana, em Canindé. Eu gostaria de saber se quem é membro de conselho escolar, presidente, por exemplo, pode ter a aposentadoria negada devido ao exercício dessa função, mesmo sabendo que é uma atividade voluntária. Professor Paulo Bacelar. Nenhuma relação. Você pode fazer qualquer atividade voluntária que não tem problema nenhum. Francineide, em Jaguaretama, participa com a gente. Tenho 28 anos de contribuição na prefeitura do meu município e 55 anos de idade. Com quantos anos ou quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Olha, ela tem 83 pontos. Então ela precisaria ter 90 pontos agora em 2023 e 30 anos de contribuição no mínimo. Então ela só vai se aposentar com 62 anos de idade e com 15 anos de contribuição já tem o tempo necessário. Antônio Salles, ele manda a seguinte pergunta aqui, ele só colocou como identificação do local interior. Tenho 65 anos e 26 anos de contribuição. Eu posso solicitar a aposentadoria? Olha a pergunta dele, professor Paulo Bacelar. Pode, nesse caso já tem o tempo necessário, que é de 15 anos de contribuição. Vai se aposentar com 20 anos de contribuição, já dá 60% da média. Passou 6 anos além dos 20, então 6 vezes 2 dá 12%, né? 12 com 60, 72% da média de todo o tempo contributivo desde julho de 94. Mas já pode pedir aposentadoria. Muito bem, então, parabéns para você, uma boa aposentadoria, Antônio. Abraço, viu? Obrigado pela participação. Vem mais uma pergunta sem identificação, professor Paulo Bacelar. Trabalho de carteira assinada e sou automíope. Eu tenho 2 doenças no olho registrado aí no CID. Uso 21 graus em um olho e 23 graus no outro. Eu tenho direito à aposentadoria? Nesse caso, professor Paulo Bacelar. Olha, ela precisa consultar um oculista, um oftalmologista e determinar um laudo médico para saber se com essa visão ela pode pedir aposentadoria, se ela está incapacitada para o trabalho. Se ela estiver incapacitada para o trabalho de acordo com esses graus, ela pode pedir aposentadoria. Faustino, em Fortaleza. Olá, Faustino. Trabalho de porteiro na Prefeitura de Fortaleza, 39 anos. Eu tenho 57 anos de idade. Eu posso me aposentar? Ainda não. Ele precisa ter 50 e... Quantos anos? Ele tem 39 anos na Prefeitura e de idade 57. 57. Ele vai se aposentar com 65 anos de contribuição. De idade, aliás. 65 anos de idade, ele pode se aposentar. Ok, Faustino, abraço para você, muito obrigado a você que participou com a gente, você que enviou aí a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, muito obrigado, professor. Muito obrigado a você, Marcos, obrigado a todos aqui do programa e até o próximo ano, se Deus quiser, não é isso? É Natal, professor Paulo Bacelar. Estaremos no Natal. O professor já está querendo adiantar o ano novo. Tem mais alguns dias ainda. Então, a você e a sua família, professor Paulo Bacelar, um Natal cheio de muita luz, paz e muita felicidade, viu? Obrigado, Marcos. Obrigado a você também. Feliz Natal aqui para todos do nosso programa. E até o próximo programa, se Deus quiser.